Em toda profissão você vai ter os prestadores de serviços e você vai ter alguns que a partir daquela atividade se tornam empresários. Na medicina veterinária, citando um exemplo, você tem lá os donos de pet shop, né, que são empresários aí de uma atividade muito pujante na economia. Teve uma época que foi uma onda, todo lugar tinha vários, depois atingiu um ponto de equilíbrio maior, mas é uma demanda muito constante, porque todo mundo tem um bichinho, né, às vezes não é só cão e gato, né, e ter algum profissional responsável nesse tipo de estabelecimento é fundamental. Mas para isso, num país que vive sucessivas crises e problemas, além do ímpeto empreendedor e tudo mais, é legal um suporte. Claro que essa pessoa pode ter o suporte do Sebrae, de outros órgãos e tal, mas o Conselho pensa em dar também, como o senhor falou, de cursos, um outro apoio também para essa galera que resolve gerar empregos e também exercer de uma forma até mais corajosa ou tão corajosa quanto a medicina veterinária, sendo empresário? É uma pergunta muito interessante essa sua, porque é uma maneira que nós, indiretamente, poderíamos realmente ajudar aquele médico veterinário empresário, já que essa parte de gestão dentro da própria medicina veterinária e falando dentro das academias, e eu falo isso com conhecimento de causa, que eu sou professor universitário, não aborda isso dentro das academias. Aborda de uma forma muito tímida, né? Muito superficial. Então os profissionais saem técnicos, eles não saem gestores e vão aprender isso realmente nos erros do dia a dia. Então seria muito interessante se o Conselho pudesse oferecer esse tipo de ferramenta. Só que nós não temos resoluções previstas que dê esse suporte para a gente e que fale e que dê uma segurança que a gente pode ofertar esse tipo de situação, o que seria muito interessante. Mas pode ir seminários, workshops, alguma coisa nesse sentido? Isso daí sim pode. Nós somos, Danilo, muito limitados ali dentro. A nossa fiscalização ela é muito limitada também. A sociedade, muitos colegas pensam que a gente pode chegar num estabelecimento e fazer o que quiser, encerrar a atividade, você não vai operar mais. E nós não podemos. Quando você fala assim, é limitado, tem restrição legal. Exato, porque a nossa resolução nos permite ir só até aqui. Mas, em compensação, para tornar essa fiscalização mais forte, mais robusta, a gente sempre está indo nessas situações mais complicadas, com órgãos que podem atuar onde o Conselho não pode. Então, a gente vai nessas fiscalizações para ter uma robustez maior com o PROCON, com o sistema de inspeção, com o SIM, com a DECAT. Então, dependendo do que o caso exigir, a gente oficia esses outros órgãos com a IAGRO, a gente oficia esses outros órgãos para poder nos acompanhar naquela fiscalização. E aí, esse caso, sim, tem surgido um efeito muito significativo, porque realmente as pessoas estão se regularizando, os profissionais estão se regularizando e, consequentemente, quem ganha é a sociedade. Porque tem uma clínica toda regular, tem um profissional que está dando respaldo e agindo legalmente. E mais, principalmente, quando eu regularizo, eu saio daquela informalidade. Então, os preços tornam-se mais competitivos. Porque quem está na informalidade, na irregularidade, tem condições de oferecer um preço mais atrativo, porque não tem os mesmos custos que aquele que está totalmente irregular. Mas também não tem uma segurança de entrega. Exato, também, né? Exato. Então, quando a gente consegue fazer com que esse profissional se regularize, o preço torna-se mais igualitário. Então, é uma outra função do porquê esses profissionais regulares têm que exigir tanto a fiscalização, porque o preço naquele local em que ele está vai ser muito mais competitivo. Então, quem tem a ganhar sempre com a fiscalização é a sociedade e quem está regularizado. Mas isso que o senhor falou é fundamental, porque é até um exemplo para outros conselhos, né? Tem várias atividades, você tem envolvimento com a sociedade, hoje em dia é livre para muita coisa, mas o maior patrimônio de uma profissão é a sua identidade. Exatamente. Né? E a sua proteção legal com relação ao que tem aquilo. Além disso, tudo que envolve isso. E depois disso,
aí sim você tem outras frentes de inovação. Né? E dificilmente o profissional tem esse olhar, porque quem está sendo fiscalizado não quer ser fiscalizado, ainda mais se ele está irregular. É natural isso. Se eu estou irregular, eu não quero que ninguém venha na minha clínica, no meu estabelecimento, porque eu sei que eu não estou certo. Agora, ele não consegue entender que quanto mais correto ele fica, mais ele tem condições de exigir a fiscalização do conselho, de cobrar a fiscalização do conselho, e que daquela maneira, quanto mais ele se exige, menos informalidade vai ter naquele ambiente onde ele está agindo. Ou seja, ele vai tornar a profissão muito mais forte, uma profissão muito mais competitiva. E um mercado mais forte também. Exatamente.